No livro de Atos, capítulo 17, versículo 16 ao 22, diz: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, ficou muito angustiado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Assim, ele raciocinou na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça do mercado, dia após dia, com aqueles que por acaso estavam lá. Paulo se levantou na reunião do Areópago e disse: Homens de Atenas, vejo que em todos os sentidos você é muito religioso. Desde os tempos de Yeshua até agora, na cultura judaica, é costume confrontar, discutir e até argumentar com aqueles de quem você discorda. Podemos pensar que toda pergunta difícil feita a Yeshua era para antagonizá-lo ou prendê-lo, mas debater com um rabino respeitado era uma prática comum em sua cultura. Por causa da ênfase na argumentação, os rabinos tinham alguma sabedoria sobre como lidar com aqueles de quem você discorda. Eles tinham um ditado: quem é sábio? Aquele que aprende com todos os outros. A ideia é que uma pessoa sempre pode aprender da perspectiva de outra pessoa, mesmo daqueles com quem discorda. Vemos isso na vida de Paulo, que ele não apenas se afastou dos judeus que não criam no Evangelho, mas passou um tempo raciocinando sobre o caminho na sinagoga. E com os gentios, embora Paulo se ofendesse com seus muitos deuses, ele aprendeu o suficiente sobre suas crenças a fim de elogiar sua grande religiosidade e falar como se o Deus verdadeiro fosse o Deus desconhecido, a quem os atenienses haviam estabelecido um santuário entre os seus muitos altares. Por ter aprendido com os dois grupos sobre a perspectiva deles, ele foi um evangelista poderosamente eficaz. Dois grupos rabínicos de debate existiam durante o tempo de Yeshua: os discípulos de Rabino Hillel e os discípulos do Rabino Shammai. Ambos tiveram boas ideias, mas no final das contas, as opiniões de Hillel venceram. E por quê? Porque os chamaitas apresentaram suas opiniões como respostas absolutas e ignoraram as de Hillel, enquanto os hilelitas estudaram os dois lados e então apresentaram as opiniões de Shammai antes de dar as suas. Por terem considerado os dois lados, tiveram maior profundidade intelectual em seus raciocínios e suas opiniões ganharam o dia. Isso deve nos levar a olhar para a maneira como vivemos hoje. Lemos e ouvimos opiniões das quais discordamos ou não escondemos em nossa própria bolha política. Sabemos sobre as crenças religiosas de nossos vizinhos, incluindo porque eles discordam das nossas. Aprender o máximo que pudermos nos impede de nos tornarmos intelectualmente flácidos e deve evitar a grosseria e a arrogância. O estudo nos permite explicar melhor as opiniões que temos e nos permite compartilhar melhor a esperança que temos em Yeshua. Baruch Hashem, que o Senhor nos abençoe com essa palavra e que nós possamos buscar, assim como Paulo, aprender a conviver tanto com judeus quanto com gentios, mas assim aprender com eles e também poder ensinar a eles com as experiências da nossa própria vida.
Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra. Obrigada porque temos nela, ó Deus, a vida, a direção, o ensinamento daquilo que nós precisamos. Hoje nós vivemos, Senhor, uma cultura com tantas religiões, com tantas doutrinas, tantos ensinos. Muitas vezes ficamos meio que perdidos no meio de tudo isso, porque cada um quer mostrar a sua verdade. Mas uma coisa nós temos a certeza: somente o Senhor, somente Yeshua é a verdade. É nele que nós temos a resposta para todas as nossas perguntas, para os nossos questionamentos. Por isso, Deus, eu venho te pedir nessa hora que nesse tempo tão difícil que nós vivemos, nós precisamos deixar de sermos muito religiosos, mas que nós possamos demonstrar o amor do Senhor, que mesmo ali convivendo com aqueles rabinos da sua época, Yeshua estava ali, não se debatendo, mas ele dava suas respostas e respostas tão precisas para aqueles fariseus que, na verdade, aprendiam com ele. E uma multidão que o seguia e que aprendia através dos seus ensinamentos, porque o que fazia diferença nos ensinamentos do Rabino Yeshua era que os seus ensinos vinham acompanhados de grandes milagres. Por isso, Deus, que todo o nosso ensino, tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós queremos que as pessoas aprendam, que nós possamos dar testemunho da Tua palavra, porque nós temos sim que trazer a Tua palavra, que é a verdade, mas a nossa vida, ela tem que estar conforme aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós temos pregado. Por isso, Senhor, faz de nós servos verdadeiros, queremos apenas ser discípulos. O mais importante, Senhor, é sermos discípulos. E como discípulos do Senhor Yeshua, que nós possamos levar, abençoar as boas novas para aqueles que estão perdidos, que nós venhamos a nos preocupar mais em falar das coisas que vão edificar as vidas e deixarmos aquilo que nos separa. Oh Adonai, que o corpo do nosso Messias Yeshua possa criar em si uma unidade, ó Pai, tendo Ele como nosso cabeça. Que nós possamos aprender a respeitarmos uns aos outros e aprendermos uns com os outros. E assim, com certeza, haverá paz no meio do Teu povo. Pai, eu oro para que o Senhor venha quebrar as paredes de separação, para que o Senhor venha trazer unidade no meio do Teu povo, ó Pai, e que o poder do Senhor seja manifestado sobre as nossas vidas. E com certeza, quando nós fazemos assim, haverá cura, haverá milagres, haverá poder manifestado, os dons serão distribuídos no meio do Teu povo. Se nós fizermos assim, com certeza, o poder do Senhor virá sobre nós e o nome do Senhor será honrado e glorificado por meio do Teu povo. É a nossa oração, Pai, em nome de Yeshua. Que a Tua igreja, o Teu povo, possa se manter unido nesses dias. Que não haja barreira entre nós, mas que haja sim o verdadeiro amor, que é a ponte que nos une. Em nome de Yeshua HaMashiach eu oro e te agradeço. Amém. Para que você possa receber sempre nossas mensagens, se inscreva no canal, dê o seu gostei ou não gostei e ative o sininho. E muito obrigado por estar aqui conosco. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Yeshua HaMashiach, Shalom.